Se você acha que já viu romance intenso, é porque ainda não mergulhou nos doramas mais viciantes da Prime Video. Prepare o coração porque eu misturei clássicos que todo mundo ama com uns achadinhos escondidos que merecem seu play urgente. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta muito. Sério, isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdo insano para vocês. Bora hypar esse vídeo porque tá simplesmente imperdível. Lembrando que todos os doramas desse vídeo estão disponíveis na Prime Video. 20. Seguro para divorciados. Imagina um dorama que começa com um seguro para divorciados e termina te fazendo refletir sobre o verdadeiro significado do amor. Pois é exatamente isso que Seguro para Divorciados entrega. A trama gira em torno de Ki-jun, um atuário que decide criar um produto inusitado, um seguro para quem está se separando. Mas o que parece só uma ideia excêntrica vira uma jornada cheia de aprendizados, com uma equipe improvável e situações que mostram como a empatia e o diálogo são os verdadeiros pilares de qualquer relação. E não se engane, apesar do tom leve, esse dorama não foge de temas profundos. Ele te pega pelo coração e pela cabeça. O grande charme aqui é como cada casal traz uma lição diferente. Alguns desistem do divórcio e se redescobrem. Outros seguem caminhos separados com respeito e maturidade. E tudo isso é mostrado com uma sensibilidade que foge do clichê. Tem os momentos bobinhos, sim, as piadas de gases são meio fora de tom. E os episódios 3 e 4 dão uma leve arrastada, mas segura firme porque o final é puro carinho. A trilha sonora é linda, os personagens são adoráveis e o roteiro acerta na medida entre comédia e reflexão. Se você quer algo que aqueça o coração sem ser meloso, essa é a pedida. 19. Amor apimentado. E se você fosse sugada para dentro do seu próprio livro e tivesse que viver um romance com a pessoa que mais te detesta? É exatamente isso que acontece em Amor Apimentado. Nam Ja-yeon, uma escritora de romances adultos, acorda dentro da história que ela mesma criou, só que agora como nutricionista e protagonista. O detalhe, o par romântico é justamente o cara que não suporta ela na vida real. O resultado, uma comédia romântica com aquele tempero agridoce que a gente ama, cheia de situações inusitadas e diálogos afiados. Com apenas 2 episódios, esse dorama é praticamente um filme, perfeito para quem quer se apaixonar rapidinho. A química entre os protagonistas é deliciosa de assistir e as pequenas reviravoltas mantêm o ritmo leve e divertido. É aquele tipo de história que brinca com o clichê, mas entrega algo novo e gostoso de acompanhar. Se você curte romance com uma pitada de caos e personagens que se odeiam só para depois se amarem ainda mais, Amor Apimentado é a sua próxima maratona relâmpago. 18. Bate coração. Imagina um vampiro que vive há séculos, mas nunca experimentou o verdadeiro amor. Aquele que faz o coração bater mais forte, mesmo que o dele tecnicamente nem bata. Em Bate Coração, esse vampiro está determinado a sentir algo real, algo humano. Só que o destino resolve brincar. Ele cruza o caminho de uma mulher fria, racional, que parece imune a qualquer tipo de emoção. E é aí que começa o jogo de gato e rato, onde ele tenta derreter o gelo dela, enquanto descobre que talvez o amor não seja tão simples quanto ele imaginava.
A série constrói esse contraste de forma deliciosa. O vampiro cheio de charme e vulnerabilidade e ela com uma personalidade afiada e cética criam uma dinâmica que prende desde o primeiro episódio. Os coadjuvantes vampíricos são hilários e dão aquele tempero cômico que equilibra tudo. O romance é leve, sem enrolação, e a história se desenvolve com ritmo e graça. É o tipo de dorama que você começa por curiosidade e termina com um sorriso no rosto querendo mais. Se você curte uma boa dose de fantasia com coração, esse aqui é para devorar sem moderação. 17. Tudo que amamos. Imagina doar um rim para o seu melhor amigo e pouco tempo depois virar rival dele na escola e no amor? Pois é, Tudo que Amamos já começa com esse plot digno de novela das 8, mas entrega muito mais do que drama adolescente. A série acompanha Go-Yu e Jong-hee, dois amigos inseparáveis que se veem divididos quando a misteriosa So-yeon entra em cena. E não é só uma disputa por atenção, é uma montanha-russa emocional onde cada escolha pesa, cada olhar diz mais do que 1000 palavras, e a amizade começa a rachar pelas beiradas. O que faz esse dorama brilhar é como ele trata temas densos com leveza e profundidade ao mesmo tempo. A amizade aqui não é pano de fundo, é o coração da história. E o romance? Cheio de tensão, mas sem forçar a barra. Os personagens são cativantes, o roteiro é afiado e tem aquele jeitinho de te deixar pensando. E se fosse comigo? É envolvente, bonito e cheio de momentos que fazem o coração apertar e sorrir ao mesmo tempo. Se você curte histórias que misturam emoção, dilemas reais e personagens que parecem gente de verdade, essa é uma escolha certeira. 16. Fiel ao amor. Se você tá cansado de romances que parecem saídos de um conto de fadas, Fiel ao Amor vem para te mostrar que o amor real é bem mais complexo e ainda mais bonito. Débora, uma coach de relacionamento cheia de opiniões afiadas, cruza o caminho de Lee So-hyuk, um publicitário mais reservado. E dessa mistura improvável nasce uma conexão que vai muito além da paixão. O dorama mergulha nas diferentes formas de amar, mostrando casais com histórias únicas, dilemas reais e aquela dose de vulnerabilidade que faz tudo parecer mais humano. Aqui, o romance não é o foco imediato. Ele é construído com cuidado, como quem planta e espera florescer. O grande trunfo da série é como ela trata o amor com honestidade. A gente acompanha os altos e baixos dos relacionamentos, os términos, os recomeços e até os momentos em que amar exige esforço e mudança. É impossível não se identificar com algum personagem, e mesmo quando você discorda das atitudes deles, a série te convida a entender. Tem reflexões lindas sobre autoestima, companheirismo e sobre como o amor pode ser invisível, mas essencial, como o ar. Fiel ao Amor é aquele dorama que te faz pensar, sentir e no fim te deixa com a sensação de que amar, apesar de tudo, ainda vale muito a pena. 15. O Ídolo Celestial. O Ídolo Celestial é aquele dorama que pega uma ideia completamente maluca, um sacerdote sobrenatural prestes a derrotar o maligno, e joga esse personagem direto no corpo de um ídolo do K-pop. Sim, você ouviu certo. Hembrary, todo sério e místico, acorda no meio de uma coletiva de imprensa, cercado por fãs e flashes, sem a menor ideia do que é uma coreografia ou por que precisa sorrir para câmeras. O contraste entre o mundo espiritual e o universo pop é hilário, e o roteiro sabe brincar com isso sem perder o fio da história. A rotina dos idols, com seus dramas, exigências e bastidores, se mistura com elementos de fantasia e ação, criando uma trama que é ao mesmo tempo divertida e cheia de reviravoltas. E sim, tem romance. E não é só um detalhe jogado, ele vai se desenvolvendo aos poucos, com aquele toque de surpresa e ternura que a gente adora. Hembrary, mesmo sendo de outro mundo, começa a se conectar com pessoas reais, e uma relação especial surge no meio do caos. O romance aqui é leve, mas cheio de significado, mostrando como até alguém que veio de um universo completamente diferente pode aprender a amar de forma humana. Os personagens secundários também são ótimos, com vampiros, demônios e idols atrapalhados que dão um tempero extra à história.
Se você curte doramas que misturam fantasia, comédia, bastidores do K-pop e um romance que cresce com naturalidade, esse aqui é um prato cheio e ainda rende boas risadas. 14. Meu Homem é um Cupido. Meu Homem é um Cupido é aquele dorama que mistura romance, fantasia e um toque de mistério de um jeito que prende do começo ao fim. A história gira em torno de um cupido que, para recuperar suas asas, precisa desvendar o destino amoroso de uma mulher que simplesmente não tem linha do amor. Isso mesmo, ela parece imune ao romance, e isso desperta a curiosidade dele. E, claro, uma conexão inesperada. Conforme os dois se aproximam, segredos sobre vidas passadas começam a vir à tona, e o que parecia só uma missão divina vira uma jornada cheia de sentimentos, escolhas e recomeços. O que torna esse dorama tão especial é a forma como o romance se constrói. Ela decidida a fazer dele seu destino, ele cheio de medo e dúvidas, mas aos poucos se permitindo amar. Tem beijo bom, tem tensão, tem aquele suspense que não exagera, só dá o tempero certo. Se você curte histórias que misturam sobrenatural com emoções reais, esse dorama é a escolha certeira para se apaixonar e suspirar. 13. O Voto de Morte. Se você curte doramas com aquele clima de tensão, mistério e justiça sombria, O Voto de Morte vai te fisgar logo no primeiro episódio. A trama gira em torno de Gaetal, uma figura enigmática que esconde o rosto atrás de uma máscara de cachorro e decide fazer justiça com as próprias mãos, atacando criminosos que escaparam impunes. É como se o senso de justiça ganhasse uma forma física e perigosa. A série constrói um suspense afiado, onde cada personagem parece suspeito. Cada cena tem uma pista escondida, e você se pega tentando desvendar tudo antes que o próximo episódio acabe. O que torna essa história tão viciante é o ritmo. Não tem enrolação, não tem barriga, só tensão crescente e reviravoltas bem encaixadas. O elenco entrega atuações intensas e o roteiro te faz questionar até onde vai a moralidade quando o sistema falha. É aquele tipo de dorama que te deixa com a pulga atrás da orelha e te obriga a maratonar sem parar. E sim, o final deixa aquele gostinho de preciso de uma segunda temporada para ontem. Se você está começando agora no mundo dos doramas coreanos e quer algo que mistura ação, crítica social e suspense psicológico, O Voto de Morte é uma escolha certeira. 12. Newtopia. Zumbis em Seul, um ex-casal tentando se reencontrar e um exército de soldados atrapalhados. Newtopia é aquele dorama que mistura caos, comédia e romance em uma trama curtinha e divertida. Lee Jae-yoon, ainda em serviço militar, termina com Kang Yeon-ju, mas quando o apocalipse zumbi explode na cidade, os dois precisam correr, literalmente, atrás um do outro. O primeiro episódio pode até parecer meio travado, mas a partir do segundo, tudo começa a ganhar ritmo, cor e uma boa dose de confusão. A dinâmica entre os personagens é desajeitada, mas funciona, e o humor, mesmo que não seja de gargalhar, dá um charme especial à história. O que realmente surpreende são os efeitos visuais e a maquiagem, que estão num nível altíssimo, dignos de produção cinematográfica. Apesar dos personagens tomarem decisões questionáveis, sério, tem hora que você se pergunta como ainda estão vivos. Isso só reforça o tom leve e despretensioso da série. Não espere um drama profundo ou cheio de camadas. Newtopia é ideal para quem quer algo rápido, com ação, pitadas de romance e um toque de humor pastelão. É aquele tipo de dorama que você assiste em uma sentada e termina com a sensação de ter se divertido, mesmo no meio de um apocalipse. 11. Posso ajudar? Se você é do tipo que se emociona com histórias que falam sobre despedidas, recomeços e tudo que existe entre a vida e a morte, Posso Ajudar é um dorama que vai te tocar profundamente. A protagonista, Baek Dong-ju, é uma diretora funerária com um dom raro.
Ela consegue ver e conversar com os mortos. Mas não é só isso. Eles pedem que ela realize seus últimos desejos. E cada pedido é uma história que te envolve, te emociona e te faz refletir sobre o que realmente importa. A série tem aquela vibe de Hotel de Luna e A Caminho do Céu, mas com uma identidade própria, cheia de sensibilidade e propósito. O que torna esse dorama tão especial é como ele transforma uma temática delicada em algo reconfortante. Cada episódio é uma mistura de dor e esperança, com personagens que parecem reais, histórias que se entrelaçam e momentos que fazem rir, chorar e até sentir raiva, tudo ao mesmo tempo. A jornada da protagonista é linda e o desenvolvimento dos personagens traz aquela sensação de que, mesmo diante da morte, há espaço para cura, afeto e paz. É uma obra que abraça quem assiste e deixa aquele gostinho de agora tudo faz sentido. Se você busca algo que vá além do entretenimento e te faça sentir de verdade, Posso Ajudar é uma escolha perfeita. 10. Trabalhar mais tarde, beber agora. Trabalhar mais tarde, beber agora é aquele dorama que entende perfeitamente o caos da vida adulta. So-hee, Han Ji-yeon e Candy Ji-gu são 3 mulheres na casa dos 30 que depois de um dia puxado de trabalho se encontram religiosamente para beber, rir e desabafar. Com episódios curtos e ritmo ágil, a série constrói uma narrativa equilibrada, revelando aos poucos os dramas pessoais, conquistas e fracassos dessas protagonistas incríveis. É como se cada encontro delas fosse um convite para a gente brindar junto, com lágrimas ou gargalhadas. Ao invés de seguir fórmulas, a série aposta na autenticidade. As personagens são intensas, imperfeitas e absolutamente reais. E a amizade entre elas é o coração pulsante da trama. Mesmo nos momentos mais emocionantes, sempre há uma cena inesperada que quebra o clima e arranca uma risada. E claro, Choi Si-won brilha com um personagem tão fora da curva que rouba a cena com carisma e timing cômico impecável. Trabalhar mais tarde, beber agora é como aquele gole de soju que desce leve, mas deixa um calorzinho bom por dentro. Perfeito para quem busca uma história divertida, sincera e cheia de afeto. 9. Toque Seu Coração. Toque Seu Coração é aquele dorama que prova que até os clichês podem ser transformados em ouro quando bem executados. A trama acompanha uma atriz famosa que, após se envolver em um escândalo, vê sua carreira despencar. Para tentar voltar aos holofotes, ela aceita trabalhar como secretária em um escritório de advocacia. Tudo para se preparar para um papel importante. Lá, ela conhece um advogado sério e reservado, e o que começa como uma relação profissional vai se transformando em algo muito mais profundo e encantador. Apesar de seguir a clássica fórmula do homem de coração frio se apaixonando pela secretária, a série se destaca pela forma como desenvolve seus personagens e constrói a relação entre eles com leveza, humor e emoção. A química entre Yoo In-na e Lee Dong-wook é simplesmente arrebatadora. Os dois brilham juntos e fazem cada cena parecer mágica. O elenco como um todo é carismático e a trilha sonora embala os momentos com perfeição. Toque Seu Coração não é só uma comédia romântica, é um abraço quentinho em forma de série, daqueles que a gente guarda com carinho e vontade de revisitar sempre que precisa de um pouco de doçura. 8. Eu Não Sou um Robô. Eu Não Sou um Robô é uma daquelas surpresas deliciosas que a gente quase deixa passar. A história começa com uma mulher que, por um golpe do destino e da ciência, precisa fingir ser um robô de última geração para um jovem milionário que sofre de uma condição rara. Ele é alérgico ao toque humano. Parece absurdo? É mesmo, e é justamente isso que torna tudo tão divertido. A dinâmica entre Kim Min-gyu e a AG3 rende cenas hilárias, mas também momentos de profunda emoção.
Aos poucos, o dorama revela as feridas do protagonista e o que parecia só uma comédia romântica se transforma em uma jornada de cura, afeto e descoberta. O que mais me encantou foi a forma como o roteiro equilibra leveza e profundidade. Ri alto em várias cenas, especialmente com os tropeços emocionais de Min-gyu, mas também chorei com sua solidão e evolução. Yoo Sun-ho entrega uma atuação sensível e cativante, e a química com Choi Soo-bin é de fazer suspirar. A amizade com a equipe Santa Maria é outro ponto alto, cheia de afeto e acolhimento. No fim, Eu Não Sou um Robô é sobre o que nos torna humanos, confiança, amor e a coragem de se abrir, mesmo quando tudo parece impossível. 7. O Conto de Nove Caudas. O Conto de Nove Caudas é um dorama que mistura mitologia, romance e ação com uma estética impecável e uma narrativa envolvente. A história gira em torno de Leon, uma raposa de 9 caudas que abandona seu papel como guardião da montanha para buscar a reencarnação de seu amor perdido. O enredo é cheio de mistérios, criaturas sobrenaturais e reviravoltas emocionantes, tudo embalado por uma produção visual deslumbrante. A mitologia coreana ganha vida de forma acessível e cativante, e cada episódio entrega uma dose de tensão, emoção e beleza. O elenco é simplesmente perfeito. Lee Dong-wook nasceu para esse papel. Sua presença é magnética e cheia de nuances. Jo Bo-ah entrega uma protagonista forte e sensível, e Kim Bum rouba a cena com uma atuação afiada e carismática. A química entre os atores principais é de tirar o fôlego, daquele tipo que faz o coração acelerar só com um olhar. É impossível não se envolver com a história e torcer por cada reencontro, cada batalha e cada gesto de afeto. O Conto de Nove Caudas é mais do que um dorama, é uma experiência intensa, apaixonante e digna de maratona, com direito a suspiros e olhos brilhando. O Jogo da Morte. A história começa com o Lee, um cara que tá no fundo do poço, cansado da vida e decidido a acabar com tudo. Mas aí vem o plot twist. No lugar de morrer de vez, ele entra num tipo de jogo onde precisa viver e morrer várias vezes, em corpos diferentes, com histórias e contextos completamente distintos. Cada nova vida é uma chance de enxergar o mundo por outro ângulo, entender as consequências das próprias escolhas e, quem sabe, encontrar um novo sentido para continuar. É como se o universo dissesse: você quer desistir? Então antes vai sentir na pele o que é viver de verdade. E o mais louco é que cada episódio te joga numa realidade nova, com dilemas diferentes, críticas sociais pesadas e situações que fazem a gente pensar: e se fosse comigo? Não é só sobre dor ou redenção, é sobre empatia, sobre enxergar o outro, sobre o valor da vida mesmo quando tudo parece perdido. É intenso sim, mas também é necessário. E no meio de tudo isso, o elenco entrega atuações tão reais que você sente cada emoção junto. É uma porrada emocional, mas daquelas que valem a pena. 5. Os lucros do amor. Os Lucros do Amor é aquele dorama que começa com um contrato de casamento falso e termina te fazendo acreditar que o amor pode sim nascer até na fila da loja de conveniência. Son Hye-yeon, determinada a subir na carreira, propõe um acordo pra lá de inusitado com Kim Ji-wook, o atendente mais quietinho e fofo do bairro. A partir daí, o que era para ser só um teatrinho vira uma montanha-russa de sentimentos, encontros desajeitados e descobertas que ninguém esperava, nem eles, nem a gente. Mas o charme da série vai muito além do casal principal. Os outros casais entregam tudo, histórias emocionantes, dilemas reais e umas quebras de tabu que a gente nem sabia que precisava ver na telinha. Tem romance, tem amadurecimento, tem aquele ator que vive sendo o coadjuvante sofredor, finalmente ganhando um beijo decente. Sim, você que já assistiu sabe de quem eu tô falando.
E o final? Redondinho, com direito a suspiros e aquele sorrisinho bobo de quem sabe que fez a escolha certa ao dar play. Se você curte uma comédia romântica com coração, boas risadas de personagens que crescem de verdade, esse dorama é lucro puro. 4. A Esposa do Meu Marido. A Esposa do Meu Marido é aquele dorama que começa com um soco no estômago e termina com a gente aplaudindo de pé. A protagonista, depois de ser assassinada de forma cruel, tem a chance de voltar no tempo. E não é para reviver os bons momentos, não. É para mudar tudo. O enredo mergulha fundo na vingança, mas sem perder a mão. Tem emoção, tem justiça, tem aquele gostinho de agora vai. Cada episódio entrega uma dose de tensão e catarse, e acompanhar a evolução da personagem é quase terapêutico. Você torce, vibra, sofre e comemora com ela. Mesmo com alguns clichês aqui e ali, porque sim, dorama ama um plot de traição e reviravolta. A história se mantém firme e envolvente. O roteiro sabe dosar drama e ação, e a protagonista não decepciona. Ela cresce, se fortalece e mostra que não veio para brincar. E o melhor, o final não enrola, não deixa pontas soltas e ainda dá aquele quentinho de missão cumprida. Se você curte uma boa vingança com pitadas de redenção e personagens que não têm medo de encarar o passado, esse dorama é um prato cheio. E olha, difícil não maratonar tudo em 2 dias. 3. O dia do sequestro. Imagina começar um dorama achando que vai acompanhar um sequestro tenso e acabar completamente apaixonada por uma dupla improvável. O dia do sequestro faz exatamente isso. Myeong-jun, desesperado por dinheiro para salvar a filha, decide sequestrar uma garotinha rica. Só que Rohee não é uma criança qualquer. Ela é afiada, esperta e rouba a cena desde o primeiro episódio. O que era para ser um plano criminoso vira uma relação cheia de afeto, descobertas e momentos que fazem a gente rir, se emocionar e até repensar algumas certezas. E aí que vem o diferencial. Não é só sobre um sequestro mal planejado. Conforme os episódios avançam, a relação entre Myeong-jun e Rohee vai ganhando camadas que ninguém esperava. A menina, com sua inteligência afiada e personalidade marcante, vira o centro emocional da história. E o sequestrador atrapalhado começa a mostrar que tem muito mais coração do que ficha criminal. A série acerta em cheio ao misturar tensão com ternura e entrega uma narrativa que surpreende, emociona e até arranca umas boas risadas. (2) A Fada e o Pastor. A Fada e o Pastor é um dorama que mistura romance, mistério e uma pitada de fantasia de um jeito bem diferente do que estamos acostumados. A história gira em torno de uma estudante do ensino médio que, por motivos que só vão ficando claros aos poucos, está determinada a salvar a vida do seu primeiro amor. Mas não é só sobre amor adolescente. Tem viagem no tempo, tem segredos enterrados e tem uma missão que parece impossível. Cada episódio revela um pedacinho do quebra-cabeça e você vai juntando tudo junto com ela, tentando entender o que aconteceu no passado e como isso afeta o presente. O mais legal é que o dorama não entrega tudo de bandeja. Você vai descobrindo as coisas conforme a protagonista também descobre, e isso deixa tudo muito mais envolvente. A relação entre ela e o pastor, que não é pastor de igreja, tá? É cheia de tensão, humor e momentos bem fora do padrão dos romances convencionais. E quando o lado sombrio dele começa a se apaixonar também, aí o caos está formado. É uma história que brinca com o destino, com escolhas e com o que a gente estaria disposto a fazer por quem ama. Vai por mim, é diferente, intrigante e viciante. 1. Um Bom Garoto. Um Bom Garoto chegou chutando a porta e já se consagrou como um dos melhores doramas de 2025, sem exagero. A história começa com um grupo de ex-atletas olímpicos que, depois de pendurarem as medalhas, trocam o pódio pela delegacia.
Eles entram para a polícia através de um programa especial de recrutamento e usam suas habilidades esportivas para combater o crime de forma nada convencional. Tem boxeador virando justiceiro, nadador virando perseguidor de fugitivo e cada episódio é uma mistura deliciosa de ação, emoção e aquele toque de humor que só dorama sabe entregar. E o que dizer do elenco? É química pura. Park Bo-gum tá simplesmente insano nesse papel. Um minuto ele tá todo contido, no outro tá distribuindo soco com uma intensidade que dá gosto de ver. O cara é camaleônico. Ontem era o pai de família tradicional, hoje é o herói que resolve tudo no braço e no coração. As cenas de luta são coreografadas com estilo e o drama não perde o ritmo nem por um segundo. E sim, tem romance. Daquele tipo que começa com faísca e vai crescendo com o tempo, cheio de tensão e carinho nos momentos certos. É aquele tempero que deixa tudo ainda mais gostoso. Se você ainda não viu, corre, porque esse dorama não é só bom, é medalha de ouro. E aí, qual desses doramas já roubou seu coração ou te fez perder o sono maratonando sem parar? Conta aqui nos comentários qual foi o seu favorito ou aquele que você acha que merecia estar na lista. Se curtiu esse mergulho nos segredos da Prime Video, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que vive pedindo recomendação.